No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a lesão do ligamento cruzado anterior, uma lesão que é bastante comum entre os praticantes de atividade física, onde tem movimentos de salto, aceleração, desaceleração, como futebol, vôlei, basquete. Então, para conhecer um pouco mais sobre esse tipo de lesão, fiquem no vídeo. A lesão do ligamento cruzado anterior do joelho ela é bastante comum. A gente sabe que é bastante frequente dentro das pessoas que praticam futebol, basquete, artes marciais e que na imensa maioria das vezes ela está relacionada a um movimento rotacional, torsional do joelho, na grande maioria das vezes também com o pé fixo no chão ou em alguma superfície onde esse pé ele fica fixo e acontece um movimento de rotação sobre o joelho. Mas para a gente entender um pouco mais o que é o ligamento cruzado anterior do joelho, vamos para o modelo anatômico para explicar um pouco melhor. Então, o ligamento cruzado anterior era uma estrutura que está bem na face interna do joelho. Ele é um importante estabilizador, né? Da rotação desse pivô do joelho. Ele tem um papel importante nessa estabilidade rotacional. Aqui a gente está vendo o joelho na visão anterior, a gente consegue observar o ligamento cruzado anterior, uma facilidade um pouco maior nessa vista posterior. Então, reparem, imagine esse daqui como se fosse um joelho direito, né? A gente observa que o ligamento cruzado anterior ele se dirige dessa inserção no côndilo femoral lateral, se dirigindo até essa inserção na face anterior e levemente medial da tíbia, mais próximo ao platô medial da tíbia. Então a gente aproximando um pouco mais a gente consegue observar como esse ligamento ele tem uma localização dentro da articulação do joelho. Por isso ele é bastante importante na estabilidade do joelho, né? E na grande maioria dos casos o tratamento cirúrgico ele é indicado para que o paciente volte a ter a estabilidade articular e para que ele consiga voltar à prática de atividade física de uma forma igual ou até melhor como praticava anteriormente, até para evitar novos episódios de entorse, de lesão, que pode levar a novos tipos de lesão, como lesão da cartilagem articular, lesão dos meniscos e até lesões de outros ligamentos, né? Para falar um pouco sobre os meniscos, então é relativamente frequente a gente ter uma lesão meniscal, lesão do menisco associado à lesão do ligamento cruzado anterior. Então, vamos colocar aqui, vou olhar um pouquinho para o menisco lateral, né? Ou seja, essa estrutura que fica entre o fêmur, que a gente está vendo um joelho na visão posterior de costas, né? Aqui a gente amarelinho a gente vê o menisco lateral, onde ele está exatamente entre o côndilo femoral lateral e o platô tibial lateral. O menisco ele tem diversas funções no nosso joelho, tanto conferir estabilidade, mas principalmente distribuir melhor a carga e consequentemente diminuir a pressão sobre o nosso joelho, né? E o menisco medial ele está logo ao lado, essa estrutura em amarelo que a gente observa também olhando na vista posterior, né, de costas, na parte de costas do joelho, mas que a gente observa que ele tem uma extensão, né, até a região anterior do nosso joelho também, né? Ou seja, essas estruturas, elas em alguns casos, né, e não é raro, elas podem estar associadas, tem uma pequena lesão também nos casos de lesão do ligamento cruzado anterior. E aí é a opção do cirurgião observar o tipo e o tamanho dessa lesão para que ele decida se ela vai ser tratada cirurgicamente ou se ela não vai ser tratada cirurgicamente por ser uma lesão pequena, uma lesão que não vai manifestar sintoma, né? Dentre as opções que o médico tem para a sutura para tratamento desse menisco é a meniscectomia parcial, ou seja, uma retirada daquela pequena lesão do menisco que ficou por causa do entorse, ou atualmente já está mais difundido as técnicas de sutura de menisco. Então não são todas as lesões meniscais que são passivas de sutura, ou seja, de costurar, né, de reconstruir parcialmente aquele menisco.
mas em alguns casos o cirurgião, o ortopedista, ele pode utilizar técnicas de sutura do menisco também para preservar ao máximo a anatomia desse menisco e fazer com que a função do joelho ela volte a ser melhor até do que antes da lesão. O que a gente sabe, como eu já comentei, a grande maioria das lesões do ligamento cruzado anterior, elas necessitam de tratamento cirúrgico para evitar que esse paciente volte a ter novos episódios de entorse. Porém, a gente sabe que um pequeno percentual dos indivíduos, cerca de 12 a 20% dos indivíduos que sofrem uma lesão completa do ligamento cruzado anterior, eles conseguem voltar ao mesmo nível de atividade física pré-lesão sem a necessidade de tratamento cirúrgico. É uma quantidade muito pequena dos indivíduos, a imensa maioria vai precisar do tratamento cirúrgico, mas esses indivíduos que eventualmente não precisam do tratamento cirúrgico e que com tratamento conservador, uma fisioterapia muito bem feita, ele consegue voltar às suas atividades normais. A gente chama esses indivíduos de Coopers, né? Amplamente publicado na literatura sobre como a gente identificar dentro de uma boa avaliação funcional, uma avaliação do fisioterapeuta para saber se esse indivíduo realmente ele pode ter sucesso com o tratamento conservador ou se realmente ele precisa do tratamento cirúrgico para poder voltar às suas atividades habituais do dia a dia ou atividades esportivas, né? Mesmo nos casos onde o paciente ele acaba sendo submetido à reconstrução desse ligamento, a fisioterapia no pós-operatório é extremamente importante para que a gente, primeiro de tudo, consiga diminuir a dor e o inchaço desse joelho nas fases iniciais. A fisioterapia tem que ser muito bem prescrita para que a gente não prejudique esse novo ligamento, esse neoligamento, né, para que ele não fique com lacidão e aí a gente acabe estragando todo o trabalho do cirurgião. Então temos que ter muito cuidado com os primeiros 4, 6 meses de reabilitação após a cirurgia para que esse joelho, esse ligamento ele não fique frouxo, ele não fique instável, né? E nas fases intermediárias, finais da reabilitação, a gente poder devolver a função, força muscular, controle motor, para que esse indivíduo, esse paciente, ele volte às suas atividades habituais do dia a dia também, tá? Qualquer dúvida, comentário, sugestão que vocês tiverem, pode escrever aqui nos comentários do vídeo ou me sigam lá no Instagram ou no Facebook. Eu estou à disposição para responder eventuais dúvidas que vocês tiverem. Até a próxima!